escreve aí nos comentários se você acha que a Kim Kardashian fez extração de costela. Salve, salve, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Vamos falar aqui hoje sobre uma cirurgia super nova no Brasil, que é o remodelamento costal. Inclusive, uma cirurgia que eu sou um dos pioneiros nessa cirurgia aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem levado cirurgiões para fora do Brasil para que consigam entender um pouco mais sobre essa técnica e já começar a aplicar com mais proficiência aqui no Brasil. Então, de fato, é uma cirurgia que vocês vão ver cada vez mais e é importante que vocês conheçam sobre as variações técnicas, o que é, o que não é possível. E aqui é exatamente sobre o remodelamento costal, é uma cirurgia para a gente afinar a cintura, para a gente melhorar ali a silhueta, que é uma das coisas que mais desperta desejo no público feminino. Escreve aqui nos comentários se eu tô errado ou não. Escreve aqui nos comentários se você gostaria ou não gostaria de melhorar a sua cintura, certo, meu querido? Minha futura paciente. Lembrando aqui quem vos fala, o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, com mais de 10 anos de carreira, focados quase exclusivamente em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou fundador da maior plataforma de cirurgia plástica do planeta, o Inovaplástica, e sou um dos fundadores do Hands on Rips, que é um treinamento exclusivo para cirurgiões plásticos que busca, digamos assim, ensinar mais cirurgiões plásticos sobre o remodelamento de costela. Certo, meus queridinhos? Então vamos falar um pouco sobre essa cirurgia. Então, se você está querendo aí melhorar a sua cintura, curta, compartilha, clica no sininho, faz o que só você pode fazer para que essa informação chegue mais longe. Escreve aqui nos comentários que cirurgia que você gostaria de fazer e está se planejando para realizar nos próximos meses. Certo, meu futuro paciente? Agora sim, vamos lá, roda a vinheta. Bora, queridos, vamos falar aqui um pouco sobre a matéria que saiu no estado de Minas. A Kim Kardashian acusada de remover costelas para afinar a cintura, certo? Então teve um certo bafafá aí que saiu na rede, inclusive me pediram para comentar a respeito, dizendo que os fãs da Kim Kardashian recentemente tiveram rumores aí de uma suposta cirurgia de remoção de costela por motivos estéticos realizados pela celebridade. Na sessão de comentários do fórum online dedicados ao reality show Keeping Up with the Kardashians, estrelado pela Kim, os admiradores debateram a possibilidade dela ter feito lá a cirurgia de extração de costela, justamente porque as imagens ali da Kim deixavam bastante, digamos assim, ressaltada essa questão da silhueta, uma cintura aparentemente mais fina. Nas imagens, Kim é vista caminhando ao lado de um grupo de pessoas onde é possível ver a cicatriz na lateral, honestamente. Tem uma cicatriz aqui. Olha só, tem uma cicatriz. Na verdade, que dá uma dúvida, viu? Se é cicatriz ou se tem uma dobrinha de pele. Aqui, vou dizer para vocês, vou antecipar, tá? É justamente a posição que se utiliza para fazer a extração. A dúvida é se realmente aqui se trata de uma cicatriz ou se é uma dobrinha de pele, alguma outra coisa assim. Mas vamos dizer aqui o que ela disse, ó. Alguns usuários demonstraram incredulidade em relação à existência do procedimento. Eu não posso acreditar que pessoas estejam realmente considerando remoção de costelas que tem uma função de proteger órgãos. Vamos lá. De fato, essa questão de proteção de órgãos, rins e tal, é super polêmico. Na verdade, não existe nenhum trabalho que diga que pacientes sem costela, porque existem pacientes sem costelas flutuantes, tá? Que tem maior risco de trauma em órgãos vitais, tá? Isso não existe. De toda forma, existe esse rumor, existe essa preocupação. Diante dessa preocupação, existe um outro procedimento, que é o remodelamento. O que é o remodelamento? O remodelamento nada mais é do que a gente reposicionar as costelas. Ao invés de a gente retirar, a gente simplesmente enfraquece e utiliza o corset, que é aquela malha, aquela cinta que normalmente se utiliza, né, para melhorar um pouco a cintura, para reposicionar as costelas flutuantes. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. A costela flutuante são exatamente essas costelas livres aqui embaixo, tá? São essas costelas que ficam soltinhas aqui. Então a gente pega na pontinha dela e só reposiciona para dar mais espaço. Tá vendo o tamanho aqui? Aqui por trás, ó, tem uma costela flutuante gigantesca, ó. Então a gente vem aqui por trás, enfraquece ela e dá uma dobradinha nela justamente para a gente deixar
a cintura mais ressaltada. É um procedimento que não tem cicatriz, inclusive, né? Pode ter ou cicatriz do tamanho de lipo, existe já o remodelamento sem cicatriz nenhuma, que a gente utiliza uma ponteirinha do tamanho da ponteira de uma agulha, um bisturi ultrassônico, para realizar esse enfraquecimento da costela. Um procedimento de 15 minutos. Que a gente associa com lipo HD, a gente associa com abdominoplastia, e é uma cirurgia normalmente com um perfil de tolerância, de dor, super tranquilo, tá? Então, cada vez é mais frequente e é uma cirurgia super possível de associar com outras, o remodelamento. A extração já é um pouco diferente, a extração, de fato, é uma cirurgia já um pouquinho mais demorada. Então, assim, para aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm essa preocupação com relação à proteção de órgãos e tal, mesmo que isso não seja comprovado, você pode fazer o remodelamento com excelente perfil de resultado. Na minha prática, a gente acaba fazendo com mais frequência, muito mais frequência, de fato, o remodelamento. E aqui, né, uma aspas para a minha pessoa, o presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos, ABAPS, Daniel Botelho, sou eu aqui, que é pioneiro dessa técnica do Brasil, esclarece os principais pontos relacionados ao procedimento. As costelas removidas durante o remodelamento são conhecidas como flutuantes, que é isso que eu expliquei para vocês, que não estão diretamente ligados à região anterior da caixa torácica, ou seja, 11ª e 12ª costela. Existe a possibilidade de você remodelar também a 10ª e a conexão dela com a 9ª e 8ª? É possível, tá? Mas é muito mais frequente a gente trabalhar a 10ª, 11ª e a 12ª, que são costelas livres, certo? Quando questionado sobre a função de proteção de órgãos desempenhada pelas costelas, o cirurgião esclarece: em princípio, as costelas flutuantes são vestígios evolutivos, de fato, é como se fosse lá um apêndice, né, um apêndice evolutivo, e a princípio não tem função clara definida, tá? Algumas costelas permaneceram sem qualquer função objetiva no corpo, sem conexão direta com o restante da caixa torácica. De fato, ainda é um questionamento válido que se faça em relação à possibilidade dessas costelas terem algum tipo de função protetiva, já que nenhum trabalho mostrou que pacientes sem ou com costelas flutuantes menores, já que a gente encontra, assim, pacientes sem costelas flutuantes ou costelas flutuantes muito menores, que têm um risco maior de qualquer tipo de lesão de órgão, certo? Principalmente rins, enfim, baço. O médico destaca ainda a diferença entre o procedimento de remodelação e a extração de costelas, que é o que eu estou explicando para vocês. A extração é um procedimento um pouquinho mais demorado, você retira a costela, e o remodelamento a gente simplesmente reposiciona a costela. Certo? Do ponto de vista de diferença, o remodelamento é basicamente sem cicatriz, a extração tem uma cicatriz, quer dizer, uma cicatriz muito parecida com essa aqui, é até brincadeira, né? Até sacanagem. Mas é uma cicatriz muito parecida com essa aqui. Pode ser que a Kim tenha feito extração? Pode, viu? E se fez, é até relativamente recente, porque essa aqui não seria uma cicatriz antiga. De toda forma, né, vale a gente acreditar no que a Kim disse aqui ou não, né? Mas, como eu disse a vocês, a diferença é a cicatriz, pode ser não ter cicatriz, o remodelamento, tá? E, de fato, assim, do ponto de vista prático, a vantagem da extração é que você não é tão dependente do corset. Você não precisa manter com o corset, que é aquela cinta. Agora, no remodelamento, a gente precisa manter com o corset por 2 meses, tá bom? É basicamente essa diferença, em questão de dor não tem diferença nenhuma. Então, basicamente foi isso, a história da Kim em relação à costela. Escreve aí nos comentários se você acha que a Kim Kardashian fez extração de costela. O que, na verdade, na prática, a gente observa aqui é uma coisa que a gente sabe que ela de fato fez, que é o BBL, que é o Brazilian Butt Lift, que é um enxerto de gordura, principalmente nessa região do quadril, de grandes volumes, tá? Normalmente isso tende a um resultado um pouco mais caricato, não é algo que normalmente a maioria das mulheres brasileiras buscam, mas você pode eventualmente fazer uma lipoaspiração e fazer um enxerto com maiores volumes nessa região do quadril. Isso por si só pode ajudar a realçar a relação cintura-quadril. Se ela fez de fato a extração, gera dúvidas. Na minha opinião, eu acho que pode ter feito como pode não ter não feito, tá? Eu acho que é irrelevante. De toda forma, fica aí, deixa aí nos comentários se você acha que a Kim fez ou não fez, e se você faria o remodelamento de costela ou se você preferiria a extração, escreve aqui nos comentários. É um procedimento que vocês vão ver cada vez mais no Brasil, a gente está trazendo esse procedimento para o Brasil, sou o pioneiro desse procedimento no Brasil, principalmente o remodelamento, como eu disse a vocês, é um procedimento super tranquilo, desde que em mãos habilidosas, é possível você fazer assim 10 minutinhos,
e aí prossegue com o resto da cirurgia, faz lá uma lipo HD com um remodelamento de costela. Aqui só para ressaltar, aqui uma paciente que fez remodelamento de costela, certo? Só a cinturinha aqui, melhora, dá uma silhuetinha bonita e é isso aí. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. E você que deseja fazer seu remodelamento, enfim, o que vocês quiserem em relação a contorno corporal e cirurgias da mama, na descrição desse vídeo você encontra o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe, caso vocês desejem fazer agendamento de consultas online ou presencial. Aguardo vocês nos próximos vídeos, depois de 10 minutos de palestra sobre remodelamento e extração de costela. Fui!